Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, e nos diz assim: No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem toda a boa ação e palavra. Amados irmãos e irmãs, eu acho que o texto está bem claro, mas dá para a gente fazer uma boa hermenêutica, ou seja, aplicar nos dias de hoje. Observe o que o texto nos fala, né? Ele foca na questão da vinda de Jesus, ou seja, já existia naquele tempo entre os cristãos essa compreensão de que um dia Jesus voltaria. Assim como nós hoje também estamos esperando a sua segunda vinda, também acontecia isso. E vou dizer mais a vocês, era muito mais forte do que como a gente espera hoje. O pessoal achava que era logo, que era logo, que era logo. Então muitas pessoas escreviam cartas, diziam que tinham tido revelações. Nada muito diferente de hoje. Tem religiões aí que afirmam que já aconteceu inclusive a volta de Cristo. Para vocês terem noção. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, cuidado, né? Não deixem a cabeça de vocês entrarem literalmente num transtorno, né? Numa agonia, num desespero, numa ansiedade sem motivos diante de algum tipo de revelação que o povo disse que foi a gente que fez. Ele disse que ninguém engane vocês. Né? Então já começa dizendo assim para vocês, gente, cuidado. A gente passa aí por um tempo, né, pós-pandemia, as redes sociais deram um boom. Então é tanta gente que se diz dona da verdade que tem hora que a gente não sabe em quem acredita. Na dúvida, catecismo. Na dúvida, Bíblia. Na dúvida, olhe os documentos papais. Isso é de fato aquilo que é a voz da igreja. E aí depois o apóstolo Paulo continua, né? Deus vos chamou para que por meio do Evangelho alcanceis a glória. Ou seja, ao viver o Evangelho, né? Assim, fiquem firmes e conservem as tradições. Então, não deixem se balançar para um lado e para o outro e não deixem de lado aquilo que os apóstolos nos ensinaram. E aí eu volto ao catecismo, à Bíblia, aos escritos papais, que é aquilo que de fato o Papa, enquanto sucessor dos apóstolos, nos traz, né? E os bispos. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai que nos amou, Ele nos proporcionou uma consolação e uma feliz esperança. Então não tem para que a gente ficar agoniado. Deus nos dá uma esperança feliz e nos consola, porque Ele diz que está conosco. Então não tem para que a gente ficar com medo. Eu trago para agora, né? Às vezes eu me pego pensando, por que as pessoas têm medo de morrer? Pode achar um absurdo, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus. E aí sim é preocupante morrer. Mas medo de morrer eu não posso ter. Porque Deus me deu a consolação de que Ele está comigo, Ele me dá forças. Ele me deu essa feliz esperança de que existe um céu para nós. Ou seja, a nossa vida não acaba a partir do momento em que nós morremos. Mas nós temos uma vida eterna. O que eu tenho que lutar é para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Lutar, custe o que custar, fazer a vontade dEle. Sabe? É isso que a gente precisa buscar. Então, que essa primeira leitura, ela retire de nós esses medos, essas inseguranças que não têm fundamento. A nossa segurança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.